A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da Escola Bíblica, enfrentando os gigantes e conquistando a vitória. Estou aqui com a minha revista digital, né? Tá ali como se, foto ali como se fosse de Davi, né? Enfrentando os gigantes e conquistando a vitória. Mais uma aula, né? Para abençoar vidas. O textual desta lição diz assim: porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. 1 Samuel 17, versículo 24. A verdade aplicada diz assim: permanecer em Cristo é a certeza da vitória nas lutas de cada dia. O objetivo da lição é ensinar que Deus sempre nos socorre na hora da crise e explicar que nossos inimigos não são maiores que o nosso Deus. Mostrar que precisamos ter atitude diante do inimigo. O texto de referência vai estar lá em 1 Samuel 17. Os versículos que eu vou destacar aqui é o 32, o 37, o 45 e o 51. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. 51. Pelo que ocorreu, Davi pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a sua espada, tirou a bainha e o matou. E lhe cortou a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Essa lição também traz aqui um motivo de oração, né? Orar para que tenhamos coragem de vencermos o medo na hora da crise, né? Dou graças a Deus por ter me dado aqui o privilégio de hoje estar aqui no período de oração, né? Que a gente sempre faz todos os sábados, de 8 às 9 da manhã. E nós estivemos também orando nesse intuito, né, irmãos? A gente está passando uns momentos difíceis, esse momento dessa pandemia está complicado, mas essa lição ela nos traz hoje um encorajamento. O esboço da lição diz que as crises que surgem como gigantes, né, vencendo o medo que paralisa, né, e vencendo os gigantes vai ser o nosso tópico 3. Então a análise, né, que nós vamos desenvolver vai focar na vitória de Davi sobre o gigante Golias, né? Nós vamos caminhar nesse sentido, apontando que Deus espera de nós atitudes movidas por fé para nos livrar e que o nome de Deus venha a ser glorificado. Então é preciso ter coragem, é preciso fé para vencer essas crises. Então, por inúmeras vezes, as crises se levantam contra nós, né, como verdadeiros gigantes. Passamos agora e estamos passando por essa pandemia, né? Essa pandemia levou muitas pessoas, irmãos, ao desespero, né? A depressão. Então não falta exemplo de pessoas aí que diante desse medo, né, acabaram até mesmo se esquecendo de Deus, né? Optou aí por ficar em casa, amedrontados, né? Por não ir mais à igreja. Outras pessoas não quiseram, né? Esfriaram na fé, nem orar mais não ora. Infelizmente estão focando mais no problema do que no Deus, né, que tem a solução. Então assim, é compreensível, irmãos, muitas pessoas hoje ainda não ir à igreja, sim, né? Tem pessoas do grupo de risco, mas tem muitas pessoas que vão a todos os lugares, mas na igreja eles não podem ir,
né? Infelizmente, quando fala de ir para a igreja, todos ficam com medo, mas estão em todos os lugares. As pessoas já estão até no futebol, outros vão na padaria, outros vão na farmácia. E aqui, por exemplo, na nossa igreja, nós temos todos os cuidados, né? Temos a distância, o distanciamento, temos álcool gel, tem tapete na porta, né, antisséptico, aquele ali para a gente não trazer nenhuma bactéria também para dentro da igreja. Então estamos tomando todos os cuidados, né, aqui na igreja, mas mesmo assim a gente vê a dificuldade das pessoas em vir à igreja. Mas ao mesmo tempo a gente vê as pessoas também indo em todos os lugares, né? Então aqui Davi, ele teve uma atitude diferente, né? Davi, ele optou por confiar em Deus. Então nós vamos discorrer sobre nesta lição sobre a vitória, né, de Davi, sobre esse confronto de Davi com o gigante Golias. Então os irmãos podem acompanhar, irmãos, aí na Bíblia de vocês, 1 Samuel, no capítulo 17, né? Vai mostrar essa história, nesse confronto, né? Um certo dia ali, o pai de Davi, né, chama Davi ali para ir levar alimentos, né, para os seus irmãos que estavam em batalha. Então Davi, quando ele vai ali naquele local, né, para levar o alimento ali para os seus irmãos, o nome lá era Vale do Carvalho, né? Quando ele chega ali, ele vê um filisteu afrontando o povo de Israel, né? Davi não se conforma com aquilo de jeito nenhum. Ele vê aquela cena, né? O comentarista aqui diz que é uma cena aterrorizante. Um gigante afrontando por vários dias, né, os israelitas ali amedrontados, né? Então Davi, quando vê aquilo, ele toma uma atitude, né, que movido pela fé, né? Igual às vezes a gente toma algumas atitudes movido pela fé. Ele decide enfrentar aquele gigante. Ele era apenas um garoto. Então não porque ele era um garoto, ele não é só por isso que ele resolveu enfrentar, né, irmãos? Ele via o Deus, ele via o tamanho do Deus que ele serve, né? Então Davi sabia quem era o seu Deus. Davi já tinha tido experiências passadas, né? Quando ele estava pastoreando seu rebanho, das ovelhas do seu pai, ele enfrentou também um leão, ele enfrentou também um urso, né? E ele venceu. E ali ele contou para o rei Saul, né, que era o rei de Israel, todos esses acontecimentos, né, que ele havia vencido o urso, que ele havia vencido o leão e que ele iria vencer também esse gigante, né, esse gigante Golias. Então, a fé nos acontecimentos do passado desperta a coragem do crente para confiar no poder de Deus, né, a fim de resolver as crises do presente. Então, tudo que Davi tinha passado serviu para ele ali como base, né? Isso aqui já fica uma lição para nós, né, irmãos? As coisas que nós passamos, as coisas que nós enfrentamos até chegar aqui, serve para nos motivar, serve para nos ajudar a vencer essa crise, para nos ajudar a vencer esse gigante que está diante de nós. Então Davi ali discorre daquele currículo dele, né? Currículo dele ali, o enfrentamento nas batalhas que ele já tinha tido. E essas batalhas, fica aqui uma curiosidade, tinha sido batalhas que ele teve na solidão, ninguém estava ali para ver, né? Então aqui, irmãos, a gente já fica com essa dica também. Às vezes a gente passa por momentos que ninguém está vendo, né? Não tem visibilidade, são dificuldades. Nós somos vitoriosos porque nós nos apegamos com Deus. Quem diria aí, um jovem, né, venceu um urso, venceu um leão, né? E ninguém viu isso, né? Ninguém estava ali para visualizar. Então, quando ele discorre sobre isso, né, Saul até tenta colocar nele, em Davi, suas armaduras. Bom, já que você quer enfrentar, você é o único corajoso, então vou colocar minha armadura em você, você vai lá. Quando ele tenta colocar aquela armadura ali, Davi não consegue carregar aquilo, né? Ficou
além de ser pesado, além de ser uma coisa que ele nunca tinha usado, né? Então ele lança a mão daquilo dali e fala, não tem como eu usar isso daqui, né? Ele foi somente mesmo com a funda, né? Com as pedrinhas para enfrentar aquele gigante, né? Então, assim, notoriamente a gente viu que Davi foi pela fé, né? E às vezes aqui, ó, o subsídio aqui do professor, o comentarista nos mostra que às vezes a gente tenta colocar armaduras, né? Que nós nunca usamos, né? Que nós não temos experiência. Então, irmãos, vamos aproveitar esse enfrentamento que nós estamos tendo agora, essa crise, e vamos usar as armaduras que Deus já nos deu, a experiência que Deus nos deu até chegar aqui, né? Os subsídios que Deus colocou à nossa mão, não tentar fazer nada de muito diferente, né? Davi ali, quando colocaram nele aquelas armaduras, ele não conseguia nem andar direito. Então ele usou a experiência que Deus havia dado para ele. Então vamos fazer isso. Vamos colocar nossa fé em ação e usar o que Deus já nos deu, o que Deus já colocou no nosso coração, a força que Deus já nos deu em experiências de batalha anterior, né? Que eu tenho certeza que nós vamos vencer. Então aquele que tem a sua confiança no Senhor enfrenta os gigantes e os vence pelo uso exclusivo da fé. Vamos aqui para o nosso tópico 2, vencendo o medo paralisante.